Juízes, capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arote. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do Monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: Você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do Monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: Ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas, se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: É a espada de Gideão, o israelita, filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele do nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus.
Então voltou para o acampamento israelita e disse: Levantem-se! O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas na mão de vocês! Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, e disse: Olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês, que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão! Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então, tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão! E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu, gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zerelá e foram a Bet-sita e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naftali, de Azer e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas. Defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara. E não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os 2 chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão.